Olá pessoal, hoje eu vim falar pra vocês que tem muito tempo que eu não faço nenhum vídeo sobre o diário de noivas e até porque falta um tempo pro casamento e agora é esperar, a gente fechou mais algumas coisas. Só que aí eu fui ver, esses dias fui marcar o casamento na igreja porque o restante tipo de festa, essas coisas estavam tudo organizado. E me bateu uma dúvida, várias dúvidas na verdade, e eu pensei, gente, eu vou gravar um vídeo, porque às vezes as mesmas pessoas têm as mesmas dúvidas que eu. É, separei aqui algumas coisas, eu sou católica, então eu vou falar do casamento na igreja católica, que a igreja católica é cheia de burocracias e coisa e tal. Então, para começar, o que acontece? A Igreja Católica, ela tem, tipo, alguns pré-requisitos, não é pré-requisitos que fala. Você tem que ser batizado, obviamente, porque não faz sentido uma pessoa querer casar na igreja que não é batizada. Então, assim, se você não pratica nenhuma religião, alguma outra coisa, a Igreja Católica ainda assim tem como você casar pela Igreja Católica. Mas o ideal é que você faça de acordo com a sua própria religião, ou se você não tem, chama um cerimonialista, alguém, um ministro, qualquer pessoa pode fazer um casamento hoje em dia, desde que você esteja casado no civil, porque é o que realmente importa hoje em dia, é o civil. O casamento religioso ele é mais para você, para sua tipo como se fosse dar uma benção, vai de acordo com cada um. A gente é católico e frequenta, sim, a igreja, então pra gente é importante casar perante Deus, e aí a gente vai fazer o casamento no religioso. E aí o que acontece? Você tem que fazer o curso de noivos na igreja católica também. É um final de semana, é bem cansativo. Aqui na minha cidade, pelo menos, é sábado e domingo o dia todo. Na verdade, domingo eles liberam mais cedo, mas aí à noite, para você pegar seu certificado, você vai até a missa e aí tem uma celebração lá. O curso de noivos, todo mundo me falava que era muito chato, que não sei o que. Eu adorei, eu e o Fábio adoramos. Ele foi bem produtivo pra gente aprendeu muita coisa. Ele fala, eu nem sei se pode contar o que vê num curso de noivos, mas ele fala sobre parte financeira, sobre relacionamento, sobre a constituição da família, até parte de anatomia, o médico vai e explica sobre relações sexuais, essas coisas, enfim. Tá. Você precisa passar, quem é católico sabe que você tem que passar por todos os sacramentos, o batismo, primeira Eucaristia, a crisma. Apesar que esses documentos não são, eles não são necessários para dar entrada no casamento. O que você vai precisar realmente é a certidão de batismo. Então, é o seguinte, o valor, sim, a Igreja Católica, você tem que pagar um valor que é referente aqui na minha cidade, se eu não me engano, 10%, não, 50% do salário mínimo para quem não é dizimista. Quem é dizimista paga o dízimo por mês, essa taxa é isenta. E você precisa de alguns documentos. Quando eu fiz o curso de batismo, o padre explicou qual era o próximo passo, para quem não tinha marcado. Então, assim, aqui tem 3 paróquias. Geralmente você vai por paróquias e as paróquias são pelos bairros que você mora. Eu não frequento a paróquia do meu bairro, eu frequento a paróquia de outro bairro. Então, foi meio complicado isso, porque é assim, você quer casar na igreja de uma paróquia tal. E aí, você quer o padre da outra igreja. Eles não vêm. Eles têm uma, como que eu falo? Uma fidelidade muito grande quanto às paróquias e respeitam muito os padres das outras paróquias. Então, assim, na época eu falei que eu queria marcar numa igreja e que é a igreja de Santo Antônio, aqui na minha cidade, que é o meu santo, não é porque é um santo casamenteiro. Quando eu nasci, minha avó me entregou pra ele. Então eu queria casar lá. Só que lá é da paróquia que eu não frequento, e eu queria o padre da paróquia que eu frequento. Vocês estão me entendendo? Meio complexo. Então eu mudei de igreja, eu escolhi outra igreja, e aí, tá, escolhi a igreja, e falei assim, quero a igreja tal.
Essa igreja só faz casamento 4 horas da tarde. Eu vou casar em pleno verão, não vou casar 4 horas da tarde. Então eu escolhi outra igreja e o padre abri mão da minha igreja, mas o padre eu não abri mão. Marquei com o padre, conversei, a gente chegou, foi eu e o Fábio vai em tudo comigo, gente. Ele é muito fofo com isso, muito companheiro, como sempre foi. E aí a gente foi lá conversar com o padre. Quando a gente conversou com o padre, ele perguntou da nossa história e tal, foi super tranquilo. E ele falou assim, agora você vai lá na frente, na secretaria da paróquia, e pega os documentos para dar entrada no processo do casamento. E aí tá, eu achei que era uma coisa simples e tal. Aí falei, aí peguei um papel, que era até inclusive era pra eu estar aqui com ele. Eu sei que basicamente são o quê? Xerox dos documentos pessoais, certidão de batismo que você tem que pegar na igreja que você foi batizado, que ninguém guarda isso, eu acho, e uma tal de certidão civil, que foi aí que pegou, e as certidões de nascimento, e se for, ou a certidão de casamento se for já casado no civil, porque quem casou uma vez na igreja católica não casa de novo. E aí tá, eu fui atrás no cartório pra saber o que é essa certidão do civil para dar entrada no casamento. Então você só pega a certidão no civil se você marcar o seu casamento. E aí você só marca o casamento pra uma data, tipo, 3 meses antes da data que é o ideal para você marcar. E aí você pega essa declaração, leva na igreja e aí sim você abre o processo. Aí você abrindo o processo, eu tenho que abrir na paróquia que eu não frequento, é a paróquia do bairro onde eu moro. E aí depois eles encaminham para outra paróquia e aí eles chamam a gente para fazer algumas perguntas, alguma entrevista que eu ainda não fiz e não sei o que é. Então essa parte, como eu marquei no cartório, eu não peguei certidão civil, então eu não sei falar valores, mas há um tempo atrás era só o casamento era em torno de R$ 230. Então tudo tem dinheiro envolvido, gente. Vocês têm que gastar sim. Desculpem o barulho. Essa rua é muito barulhenta. Eu não vejo a hora de mudar. Pra ter mais silêncio pra gravar pra vocês. Então, assim, é o básico, o básico, o básico, o básico da igreja. Tô anotando aqui essa agendinha fofa, gente. Eu ganhei essa agendinha fofa da Enfim, que é uma marca de roupa, se fosse uma marca da Malve. Os requisitos eu já falei. Exigências da igreja, decoração. Tem igreja que é mais maleável com isso e tem outras que não. Aqui, pelo menos na paróquia que eu escolhi, não é. Eles pediram pra gente, eles limitaram os arranjos. Não é pra pendurar nada nos bancos. Então, acho que são 2 arranjos no altar, ou ninguém sobe no altar, alguma coisa assim. E 6 arranjos de cada lado, ou 4, alguma coisa assim. Meu casamento vai ser pequeno, não vai ser grande. Então eu não vou ter problema com isso. Até porque a igreja que a gente escolheu, ela é muito bonitinha. O dia que eu for lá, que eu for correr atrás de algumas coisas, eu vou começar a fazer vlog pra vocês. O dia que eu for fechar meu vestido, o dia que eu for experimentar, eu vou fazer o vlog pra liberar pra vocês. E outra coisa são as madrinhas. Eles pediram para que as madrinhas não fossem com decotes extravagantes por questões de respeito com a igreja. Segundo a igreja, não. O que eles interpretam é que ela está tentando cobiçar o irmão, o próximo, com um decote. Então, é um sinal de respeito. Sim, pode ter um decote de um lado, do outro, mas não quase nua na igreja, ou pelo menos joga um lenço, alguma coisa por cima, mas a igreja não deixa. Então é uma observação que eu vou ter que colocar para as minhas madrinhas quando eu mandar o convite para elas. Horário. Ele marca um horário, a gente tem que estar 15 minutos antes, todos os padrinhos, pais e o noivo.
e a noiva. A noiva tem que entrar no horário que começar. O meu casamento começa às 8. Eu tenho toque com o horário, eu tenho que chegar no horário certo. Então, 15 para as 8 eu já devo estar lá na porta e, e aí começar. O padre não é obrigado a esperar. Ele espera 15 minutos. Se não acontecer, se não chegar a noiva ou o noivo, não tem casamento. Tem alguns padres que esperam, mas eles não são obrigados, eles acham uma falta de respeito, e com certeza é uma falta de respeito. Já pensou você chegar na missa e ficar esperando o padre 15 minutos? Ninguém faz isso. E outra coisa, as músicas. Aqui na paróquia, eles não aceitam músicas, qualquer música, tem que ser música da Igreja Católica. Então, aqui eu vou entrar, não é aquela taranã, taranã, porque eu odeio aquela música. Eu sempre quis entrar com uma música que era, de fato, da Igreja Católica. Então, quanto a isso, de boa. E o segundo padre, ele fala que o casamento não é uma peça de teatro. Então, não precisa, tipo assim, você não tem dinheiro para fazer as coisas, não se preocupe, o casamento da Igreja católica é para você, não é para o convidado, não é para ninguém. Então você tá ali casando porque você quer a bênção de Deus e quer que Ele guie te guie nesse novo começo da sua vida e te dê toda a bênção, iluminação para você continuar numa etapa nova da sua vida, que você vai constituir uma família perante Deus. Então, não importa quem ache o que, o casamento da igreja é seu. Então, não faça um teatro, aquelas plaquinhas, aquelas coisas, é bonitinho e tal, mas não tem necessidade daquilo para a igreja católica e tal, porque a missa é extensa, tem pessoas que não fazem parte da religião, que vão achar chato, mas vão estar ali em consideração a você. Então, faça o simples, o básico, capriche no seu vestido, em você, no seu noivo, e dê prioridade para suas coisas. Então são essas minhas dicas para quem é católico e vai casar e não faz a mínima ideia de como começar. Quando eu marquei as outras coisas, faltava um ano e meio pro meu casamento, e agora falta menos de um ano. Então, no começo do ano que eu fui atrás das coisas de igreja, mas eu fiz o curso de noivos no ano passado, em setembro, que foi muito gratificante. Então, gente, não fique com medo de fazer o curso de noivos. Vá, é muito interessante, leve, preste atenção bastante, não fique com preguiça porque você tá ali, porque é muito válido. Então, essa é a minha dica do Diário de Noivas agora. Fiquem ligadas que o próximo é um assunto que vocês me pediram muito, que é como que faz a arte de papelaria do casamento e o programa que eu uso. Tem uma leitora que entrou em contato comigo ontem, e eu tô conversando com ela, se você enviando algumas coisas que eu tenho pra ela. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para pedir qualquer coisa ou saber como que eu faço as minhas artes, fiquem à vontade, pode entrar em contato pela página do Facebook, pelo Instagram, que é @jehrdenet, igual está escrito aqui no canal, ou e-mail, no blog, ou comentários aqui embaixo. Às vezes o comentário do YouTube eu não vejo, gente, eu não sei o que acontece, que não tá chegando notificação pra mim, mas fiquem à vontade para perguntar, eu tô aqui à disposição. Apesar que o meu casamento falta um tempo ainda, eu vou adorar ajudar vocês. Então é isso, se vocês gostarem, dá um joinha, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação, e um beijo e até a próxima.